faz-me agradar. Repreendo o inimigo, batiza os que crê, derrama o sangue, Senhor manda poder. Glória a Deus. Vamos passar a oportunidade agora ao nosso pastor Márcio Júlio, né? Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Deus Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Quem está animado para ir morar no céu? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está sentindo muito frio aí? Quem está sentindo muito frio aí? Não? É verdade. Glória a Deus. O frio também faz parte, né? Da nossa vida aqui na terra, né? Mas o frio também tem o seu propósito de Deus aqui na terra. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 25. Mateus 25, glória a Deus, versículo 1 em diante. Mateus 25, 1 em diante. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Esse fogo, esse poder, não tiver ligado de andar e seguir. Esse fogo, esse poder, não tiver ligado de andar e seguir. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Glória a Deus. Quem já viu um anjo aí? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Já viu um anjo? Glória a Deus. A minha esposa é doida para ver um anjo, até hoje já não viu não. Mas só continuar orando, né? Se for da permissão de Deus, nós vamos ver o anjo do Senhor, né? O certo, irmãos, é que tem muitos anjos do Senhor aqui na terra por causa da nossa vida, por causa da nossa alma. Tem muito anjo aqui na terra por causa da nossa alma. Os anjos estão aqui para nos proteger. Os anjos estão aqui a serviço de Deus, para nos guardar das forças malignas das trevas. Então nós podemos agradecer a Deus e nós podemos crer. E quando nós clamamos a Deus, quando nós rogamos a Deus, Ele envia anjos para nos guardar no nosso lar. Anjos nos dá muito livramento no trabalho, nas ruas, né? Nos dá muito livramento, porque Deus Ele nos ama de tal maneira, Ele deu o Filho unigênito para morrer, né? Para ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Quem crê em Jesus é? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos continuar crendo em Jesus e crer, irmão. É crer de obedecer. Com a fé, é uma fé de obediência à palavra de Deus. Então hoje nós vamos tratar aqui nesse assunto aqui, aproveitar que nós estamos animados, ninguém está sentindo frio, porque se tiver sentindo frio, tem um lugar que é quente. Mas eu não aconselho ninguém para lá, né, Francisco? Você sabe onde é que é o lugar quente? É. Você sabe onde é que é o lugar quente? Eu sei. Pois é, eu não aconselho ninguém para lá. Você também não quer ir para lá, né? Nem eu. Então, irmãos, o inferno, a Bíblia diz que o inferno é fogo e ranger de dente, choro e ranger de dente, de desespero. Mas lá não foi preparado para nós. O inferno foi preparado
para os anjos que se rebelaram contra Deus. Aqueles anjos que não quis aceitar o propósito de Deus. E muitos homens também não querem aceitar o propósito de Deus para a vida deles. Então vai seguir o destino, o mesmo destino que os anjos caídos e desobedeceram a Deus. Teve essas pessoas lá. Porque Deus ele nos criou. Deus nos criou com propósito. Deus nos criou com propósito. Com uma linha para nós andar, com um caminho para nós andar. E o nosso caminho é Jesus. Jesus Cristo é o nosso caminho. Se você está andando em outro caminho a não ser Jesus, se você conhece alguém que está andando em outro caminho que não é Jesus, você pode aconselhar essa pessoa a mudar de caminho, a voltar para o caminho de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse: eu sou o único caminho que leva vocês ao Pai. Então, se nós queremos chegar no céu, nós temos que entrar no caminho que é Jesus. Há muitos caminhos, mas todos os caminhos, a não ser Jesus, é falso, enganoso. Não vai te levar no destino na casa do Pai. Amém? Então nós vamos ler hoje sobre o sermão profético. Continua a parábola sobre as 10 virgens. Então aqui Jesus ele trata o rei dos céus. Ele trata o rei dos céus como se fosse 10 mulheres, 10 virgens, que lá vai se encontrar com o esposo. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. 5 eram obedientes e 5 eram desobedientes. Eu quero falar de Deus já. A desobediência não nos leva para um destino bom. Quem é desobediente? A esposa que desobedece o marido que desobedece a Deus, o filho que desobedece os pais, o homem que desobedece as autoridades, não vai dar certo. Não vai dar certo, não. A desobediência não tem parte com Deus. Porque Deus despacharam os anjos caídos lá do céu, porque desobedeceu, não quis seguir aquilo que Deus propôs para eles. Então, se nós desobedecer, nós vamos ter o mesmo destino. E nós estamos aqui na igreja, irmão, nós estamos ouvindo a palavra. Eu acabei de falar aqui que Jesus é o único caminho. Então, se tem alguém fora do caminho, pode voltar para o caminho que é Jesus, porque está na desobediência, está no caminho errado e não vai chegar no destino que é a casa do Pai. E aqui Jesus ele conta a parábola de 10 mulheres, 10 virgens que lá iam encontrar com o esposo. 5 eram ajuizadas e 5 eram obedientes. Então aqui tem requisitos que precisava daquelas mulheres ter para que ela pudesse ser aceita pelo noivo, para que ela pudesse entrar na festa. Para nós entrar no céu, nós precisamos de aceitar Jesus. Aceitar Jesus na nossa vida. E não é aceitar Jesus só de boca. Falar, eu aceito Jesus de boca, né? Vou com as mãos para cima e não mudou nada. Não mudou o caminho. Quem falar mentira, continua falando mentira. Quem está na prostituição, continua na prostituição. Quem está na macumba, continua na macumba. E aceitou Jesus. Não, aceitar Jesus não é isso. Aceitar Jesus é aceitar mudar de direção, é se converter, é aceitar a palavra. Agora você não vai viver segundo os seus pensamentos, nem segundo os pensamentos dos seus pais, nem segundo os pensamentos de outras pessoas. Você vai viver segundo a vontade de Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse que aquele que quiser vir após mim tem que largar os seus próprios interesses, largar o seu pensamento, aquilo que você acha que é certo, não serve para Deus. Então nós vamos ler aqui 25, Mateus 25, em controle de glória a Deus. Mateus 25, verso 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que toma a sua lamparina e sai ao encontro da esposa. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas tomaram a sua lamparina e não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas.
com a sua lamparina. E tardando-se o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas ao meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lamparinas. As loucas disseram às prudentes: dei-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nós falte a nós e a vós. Dei antes aos que vendem para contar para vós. E tendo ela saído para comprar, chegou o esposo, a que estava preparada, entrou com ele para a borda e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu e disse: eu em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigia, pois, aqui, porque não sabeis em que dia e em que hora o Filho do Homem há de vir. Então aqui Jesus ele contou essa parábola, falando da importância de nós estar preparados, de nós estar com a vida preparada, de nós não ficar despercebidos, de nós ficar com a nossa vida consertada. Aqui Jesus conta o requisito. O requisito para entrar na festa é estar com a lamparina acesa e levar o óleo de reserva, porque pode ser que o noivo demore. E aqui nessa parábola, o noivo demorou e todas adormeceram esperando, porque antes do noivo chegar, ninguém podia entrar na festa. Então elas adormeceram lá de fora, esperando o noivo chegar. E deu a meia-noite e houve um grande clamor, uma grande voz foi levantada. O noivo chegou. E quando Jesus voltar, irmão? Se Jesus voltar agora, a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Se ele voltar agora, para onde vai a sua alma? Para onde vai a nossa alma? Será que nós estamos vivendo como as virgens prudentes, as virgens sábias, as virgens obedientes? Será que nós estamos levando uma vida de obediência a Deus? Ou nós estamos como as loucas? Nós estamos levando a nossa vida do nosso jeito, na desobediência. Se Jesus nos chamar agora, cada um faz uma reflexão. Se Jesus nos chamar, vamos fazer uma coisa. Se Jesus chamar nós tudo uma vez aqui agora. Cada um sabe de si. Então está preparado para ir para agora? Se Jesus nos chamar agora, está com a vida consertada, está com azeite na lamparina e está com azeite de reserva para esperar. Se ele nos chamar agora, nós temos que estar com a lamparina acesa. O que é lamparina na Bíblia? Por que fala de luz? Aqui está falando do Espírito Santo. Você está com a vida, está com a comunhão com o Espírito Santo? Tem intimidade com o Espírito Santo? O Espírito Santo está vivendo dentro de você? A lamparina está acesa? Tá? Porque Jesus disse para Nicodemo: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. E em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Então as cinco virgens prudentes, as cinco obedientes, que levaram azeite de reserva. Quem sabe aquelas 5 desobedientes falou: não precisa disso, não precisa de levar essa vasilha com azeite. Para que isso?
carregando essa vasilha? Para que você está levando isso? Não precisa disso não. Que isso, gente? Não precisa. Hoje, irmãos, nas igrejas, eles falam que não precisa da santificação. Mas a Bíblia diz que a santificação é do espírito, alma e corpo. Os três precisam estar bem ajustados. Para que no dia que vier o nosso Senhor, o Senhor quer o nosso corpo, irmão. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O nosso tempo foi criado para ser casa e morada do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele não mora em casa suja. Nem nós gostamos de dormir em casa suja. Quem gosta de morar em casa suja? Gosta não, né? E o Espírito Santo, ele quer morar em nós. Ele está aqui na terra para morar em nós. Então aqui está falando de, quando está falando de lamparina, está falando do Espírito Santo. Aquelas 5 virgens, prudentes, aquelas obedientes, o Espírito Santo, a luz, elas estavam com a luz acesa. Elas estavam atentas à ordenança do Senhor, precisa de levar a lamparina acesa e o azeite de reserva. E assim foi, não, nós vamos estar no mesmo lugar. Né? Nós somos filhos de Deus, né? O que tem? O que tem isso? Nós vamos ter lugar, né? Mas na hora que houve o grande clamor, que alguém gritou, o noivo está chegando, se prepara. As 10 noivas se acordaram e começaram a acender a lamparina. Quando as 5 virgens prudentes acendeu a lamparina continuou acesa porque ela tinha óleo de reserva. E as 5 imprudentes, as 5 loucas, não tinham óleo de reserva. E elas falaram, me dá um pouco do seu óleo. Me dá um pouquinho do seu óleo, eu quero falar para nós aqui. O óleo que a mulher tem não serve para o homem no dia do juízo, no dia que o Senhor voltar. Nem o óleo que o homem tem não serve. A comunhão que o homem tem com Deus não serve para a mulher dele no dia. Nem a comunhão que a mulher tem não serve. Nem a comunhão do filho, nem do pai com o filho, não serve. Cada um tem que ter o seu óleo de reserva. Cada um tem que levar o seu óleo. Cada um tem que manter a sua lamparina acesa. O que é manter a lamparina acesa? É manter um contato com o Senhor, manter um relacionamento com o Senhor, manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. A gente vai orar em algumas casas, a gente passa orando, quando o Satanás olha para a gente e fala, tem luz em você. É coisa boa a gente ouvir o inimigo falar para você, tem luz. O anjo está aí com você, Jesus está aí com você, o homem de branco está aí com você, coisa boa. Coisa boa. Coisa boa isso. Porque a lamparina está acesa. Mas se a lamparina estiver apagada, é melhor não acender ela. Não vamos ouvir essa palavra e fazer com que nós não estamos ouvindo, não. É tempo de nós acender a lamparina. Não vamos ser levar uma vida tão irresponsável, igual as 5 loucas, que esperou o último momento, esperou na última hora não dá tempo. Não dá tempo de você criar uma comunhão com Deus na hora que Jesus voltar, ou na hora que você estiver partindo. Quem sabe não vai dar tempo de você criar um relacionamento com Deus na última hora. Na última hora é muito difícil. Até para a gente pegar um ônibus, sair de casa atrasado, você corre o risco de perder o ônibus, dele embora e você ficar para trás. Mas o ônibus, irmãos, uma viagem é fácil. Você compra outra passagem ou você deixa de ir. Mas é a salvação da nossa alma. Muitos irmãos, quando estão morrendo, vê o Satanás. Vê o Satanás buscando a alma. É uma coisa muito séria a nossa alma. Não tem nada mais precioso que a nossa alma. Foi pago um alto preço pela nossa alma, para que a nossa alma não seja perdida. Foi pago um alto preço. Então nós precisamos, irmão, de levar mais a sério as coisas de Deus, essa palavra. Essa palavra nós precisamos de levar a sério essa palavra. Então aqui no versículo 12,
Quem está com a Bíblia aberta aí? No versículo 2 diz assim: e respondeu e disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Então Jesus disse: eu não conheço vocês. Que palavra ruim, que palavra dura, eu não conheço vocês. Vocês não têm parte comigo. Vocês não me obedeceram. Vocês não seguiram o meu mandamento. E não pensem, não pensa que nós vamos obedecer a Deus e nós vamos fazer as coisas do nosso jeito e a porta vai estar aberta. A Bíblia diz que são poucos que vão herdar o reino do céu por causa da dificuldade. Porque nós precisamos de largar os nossos próprios interesses, pegar a cruz e marchar firme ao lado de Jesus. Jesus disse que o caminho estreito e apertado é a porta, mas essa porta apertada, esse caminho estreito que vai nos conduzir para a casa do Pai. É difícil, porque você não pode fazer isso. Você não deve fazer aquilo. Se nós quisermos agradar o nosso Senhor, nós temos que abrir mão de muitas coisinhas. Mas tudo que nós abrimos mão vai nos fazer mal. Tudo que Deus pede para nós abrir mão é porque está abrindo legalidade com o nosso inimigo na nossa vida. Então nós devemos abrir mão de muitas coisas, examinar a palavra de Deus, conhecer a verdade, e a mentira a verdade vos libertará. A mentira cai por terra quando a gente conhece essa verdade. E aí as pessoas falam: mas você é crente, você não pode fazer isso, eu posso fazer. Você não pode ter duas mulheres, eu posso. Você não pode beber, eu posso beber. Eu sou tão livre que eu escolhi a não fazer isso mais. Porque eu quero morar no céu. Jesus me deu a liberdade quando eu conheci essa palavra. Hoje eu sou livre. Se eu quiser beber, eu posso beber. Se eu quiser fumar, eu posso. Se eu quiser matar os outros, eu posso. Mas eu não quero, porque eu escolhi. Eu escolhi morar no céu. Então eu não quero fazer isso. Com a minha liberdade, eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Eu escolhi viver igual a 5 moços. Eu escolhi. Não deixa esse menino ficar de fora, não. Vocês querem mãe? Aí, coloca esse pra dentro aí. Esse vieram bom aqui, ó. Vem. Então, com a liberdade que eu recebi do meu Senhor, eu escolhi a viver igual a essas cinco moças prudentes. As 5 prudentes. Né? Ela escolheu. E quem sabe ela foi criticada. Com certeza ela foi criticada. Não precisa disso não. Para que isso? Nós todos vamos entrar na mesma festa. Você está carregando peso à toa. Não precisa disso, não precisa daquilo. Mas elas continuou. E elas não deixou se influenciar pelas loucas. Tem muita gente louca na igreja. Tem muita gente que está perdendo tempo na igreja. Tem muita gente que está perdendo tempo, porque não merece estar perdendo tempo na igreja. Está perdendo tempo na igreja. Então nós precisamos, irmãos, de ficar firmes. Ficar firmes na palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, viver como as pessoas que não têm compromisso com Deus. Então tem 2 tipos de pessoas na igreja. Tem as pessoas que são sábias, que são prudentes, que querem um relacionamento, que querem morar no céu. E tem as pessoas que são loucas, que vai fazendo as coisas do jeito que quer. Deus já tem um jeito de nos salvar. Deus já tem um jeito. Agora, irmãos, vamos voltar um pouquinho para trás aí. No versículo 24, capítulo 24, versículo 36. 24, 36. Aleluia. Que Jesus também ele trata da salvação. Que as pessoas vivem enganadas aqui nessa terra. O Deus da época de Noé. Quem contou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Contou?
Todo mundo contou? Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim, 36, diz assim. 24, 36. Porém, naquele dia, a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem. Mas unicamente ao Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias antigos, anteriores ao dilúvio, comia, vivia, casava e dava em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho. Então aqui Jesus está fazendo uma comparação. Jesus está fazendo uma comparação lá de trás. Jesus está fazendo uma comparação lá dos tempos antigos. Porque na época de Noé, Noé pegou para aquela geração, né? Noé foi pegando para aquela geração, e aí a geração não quis nada, né? Não quis obedecer a Noé. E Deus falou para Noé: faz a arca, constrói uma arca, que eu não estou satisfeito com os moradores da terra. Eles não têm prazer em obedecer os meus mandamentos. E Noé foi fazendo aquela arca. Noé gastou 40 anos para construir aquela arca. 40 anos. E o povo aqui fala que o povo, ó, o povo comia, 38, comia, bebia, casava e dava em casamento. E a palavra de Deus não queria. Só festa. Hoje é diferente? Hoje é diferente? Hoje as pessoas não querem a palavra de Deus. Hoje as pessoas não querem compromisso com a palavra de Deus. É só festa. Faz uma festa naquele barandinho para você ver se o outro olhando foi. Aí quer ser caminho para lá. Eu já fui dessa turma também. É porque estão cegos. É porque estão cegos espiritualmente. Estão com a mente conservada debaixo do poder do maligno e não conseguem ver a luz que brilha no Evangelho. Então Jesus ele pega um trecho lá de trás, do começo do mundo, e traz para aqui o Novo Testamento. E ele fala que assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar despercebidas, porque na época de Noé as pessoas não perceberam o que estava acontecendo. Até Noé entrar na arca. Gente, quando as pessoas começarem a sumir aqui da terra, quando o homem começar a ser arrebatado aqui, as crianças vão primeiro. Criança que é inocente vai primeiro. A mãe vai ficar doida procurando o filho. O pai vai ficar doido procurando, já foi. Aí vai lembrar, é mesmo, rapaz, bem que os crentes falaram que ia ter um arrebatamento, e você vai ligar a televisão, vai ter notícia que desapareceu fulano, desapareceu ciclano, as pessoas da igreja estão indo tudo embora. E aí o que vai acontecer? Vai ficar em caos essa terra. Vai ficar num grande desespero, grande aflição aqui nessa terra. Porque as pessoas vão saber que ficou, porque viveu com as 5 loucos. Não estava obedecendo. E entre nós das igrejas, dos templos, pessoas que vão nos templos, vai ficar muita gente. Vai ficar muita gente que não está com a vida consertada. Por isso, irmãos, nós não temos tempo para ficar tampando só para peleira. Nós temos que criar uma comunhão com Deus, mudar o que precisa mudar, abrir mão daquilo que precisa de abrir, deixar aquilo para trás que não agrada o Senhor, pegar aquilo que nós precisamos de fazer, que está escrito na Escritura Sagrada, e fazer. Porque quem perder a salvação é eterno. Já pensou? Você já tentou colocar sua mão no gás assim? Ligar o botão de gás, ligar o fogo lá e colocar sua mão assim? Já tentou? Para ver quantos minutos, pelo menos um isqueiro.
Eu já fumei muita pedra quando a gente queima até o dedo. Queima até o dedo. Não arriscar a isqueira assim para queimar a pedra, ela queima até o dedo. E dói demais. Agora você já tentou bater um isqueiro, acender um isqueiro e segurar para ver quantos segundos você consegue ficar com o fogo aceso debaixo da sua mão? Já? É isso que é o inferno. Algumas pessoas que estão aqui já foram no inferno. E sabe de que eu estou falando? Já pensou, irmão? Já pensou? Já pensou você lá no inferno? Num lugar que o sofrimento não acaba nunca. Choro constante, gemido de tristeza. E a pior dor, o pior desespero que a pessoa vai para o inferno é saber que teve a oportunidade. Vai lembrar, vai para o inferno consciente, irmão. A Bíblia diz que Jesus contou a parábola sobre o rico e o Lázaro. A Bíblia diz que o rico caiu lá no abismo, no inferno. E ele lembrou que ele tinha 5 irmãos na casa dele. Tem 5 irmãos lá em casa, pede Lázaro para ressuscitar aí, para ir falar com meus irmãos, para ele não vir para esse lugar de tormento. Porque eu estou queimando e chama. Lá não tem água também não, que o rico pediu para Abraão para mandar Lázaro molhar a ponta do dedo assim, na água, e pingar na boca dele. Agora, o que é um pingo d'água? Olha o desespero daquele homem lá. E ele estava consciente, porque ele sabia que ele estava ali, não é porque Deus quis jogar ele, não. Não é culpa de ninguém, não é culpa da mulher dele, não é culpa do filho, é a escolha. A escolha da pessoa. Você já fez sua escolha? Já fez a sua escolha consciente da palavra de Deus? Você já escolheu para onde vai a sua alma? Aonde você vai conduzir a sua alma? A escolha é nossa. Não adianta eu jogar a responsabilidade minha para o filho da minha esposa, nem ela jogar para cima de mim, nem Raíra, que tem 13 anos, jogar a responsabilidade para cima de nós, nem nós jogar para cima dela, não. A escolha é nossa, a decisão é nossa. A decisão é de cada um. E você está preparando os seus filhos também? Está ensinando ele para ele ir para esse lugar maravilhoso, para um lugar de descanso, para um lugar de paz, aonde não vai ter choro, nem dor, nem sepulcro, nem morte. Aonde nós vamos ver o nosso Senhor que morreu na cruz, não ele hora de cabelo preto, hora de olho azul, hora de cabelo vermelho, de cabelo amarelo, hora de cabelo comprido, hora de cabelo curto. Não, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus. O judeu que morreu naquela cruz por nós. Aquele judeu que foi para a cruz, que aguentou dores, horrores, que foi humilhado, que foi rejeitado, que foi crucificado, e o terceiro dia ressuscitou para nos dar a salvação. Então, irmãos, a escolha é nossa. Nós devemos aproveitar a oportunidade que nós temos. Tem aproveitado? Tem aproveitado a oportunidade? Tem vivido com sabedoria? Tem procurado conhecer o que o Senhor quer que você faça? Tem aproveitado os dias aqui na terra para conhecer o Senhor? Tem esforçado, porque é um caminho difícil, precisa de muito esforço. Se fosse um caminho fácil, as pessoas não saíam desse caminho. As pessoas entravam nesse caminho e permaneciam. Mas é um caminho difícil, requer perseverança. Vai ter dia que a gente está meio desanimado, está cansado. Hoje o irmão Adão não está aqui porque ele está gripado. Ele está gripado, ontem nós fomos fazer uma visita, ele já está bem gripado. Hoje ele me ligou, falou que não ia até no hospital. Mas nós temos que aproveitar os dias que nós vivemos aqui na terra, irmão. A maioria das pessoas que estão na face da terra já está no inferno. Eles precisam de aceitar Jesus, precisam de obedecer essa palavra para sair do inferno e vir para a salvação. E o problema é que está aí no inferno e está achando que está no céu. Se perguntar para você quem eu quero ir para o céu. Mas está marchando no caminho que vai conduzir para o inferno. Está marchando no caminho largo. Está escolhendo um caminho fácil.
caminho que não precisa de renunciar a nada, que não precisa de abandonar nada, que o Senhor me ama. Deus é amor. Deus é amor. Eu posso ver do jeito que eu quiser, que Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele enviou o Filho dele para morrer por nós. O único jeito de nós salvar a nossa alma é nós reconhecermos Jesus como nosso Senhor e esforçar para obedecer, irmão. Nós temos que santificar nessa palavra. A santificação é do espírito, da alma e do corpo. Sabia que tem palavra que nós não podemos falar? Que nós não devemos falar? Palavra que não deve sair da nossa boca? Palavra de maldição, não. As palavras que devem sair da nossa boca devem ser palavras de bênção. Sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre o nosso vizinho, sobre até as pessoas que nos odeiam. Nós temos que lançar a palavra de bênção. Porque foi Jesus nos chamou para nós abençoar. Porque para amaldiçoar já tem um Satanás. Para amaldiçoar não precisa dos cristãos amaldiçoar. O Satanás já faz isso. Ele tem muito seguidor, tem muitos discípulos aqui na terra. Ele tem muito cavalo, como ele fala. Tem muito cavalo para amaldiçoar os outros. Deus nos chamou para abençoar. As pessoas podem até nos amaldiçoar, mas nós temos que abençoar. Sabia que nós não podemos usar qualquer tipo de roupa? Hein? Nós não podemos sair em qualquer lugar? Nós não podemos nem pensar em outras coisas? Nós temos que repreender até o nosso pensamento? Nós não podemos pensar em matar os outros e ficar com ódio dos outros, guardar a mágoa do outro. Nós não podemos pensar nisso. Nós temos que repreender o nosso pensamento para queimar isso, porque o Satanás ele joga certo. Qualquer probleminha fica com raiva de fulano. Está repreendido, isso está queimado em nome de Jesus. Sabia, irmãos, que nós não podemos ir em qualquer lugar? A Bíblia fala que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Lugar que não convém mais não. Nós temos que vigiar os nossos olhos também. Por que nossos olhos estão vendo? Tem coisas que nossos olhos não é bom ver, não. A gente tem que fechar os olhos. Ó. Fechou, lançar ele para o outro lado. A Eva, irmão, a Eva só pecou porque ficou olhando o fruto. E aí o Satanás falou, ó, que fruto doido. Aí ela começou a ver os frutos com outros olhos. Ela estava no lugar errado. Ela estava no lugar errado. Né? Ela estava no lugar errado. E ali, e o Satanás aproveitou isso e falou, tá aqui, ó. O que ela está fazendo aqui? Ela está olhando para esse fruto demais, ela está com vontade de comer. Sabia que a gente ficar fora da posição dá lugar ao Satanás? Dá lugar ao diabo? O homem que é casado fica perto de outras mulheres. A mulher que é casada fica perto de outro homem, rodeando lá. Com um pouco o Satanás fala, para não ligar certo. Ficar perto onde é que tem bebida, onde é que tem droga. Isso tudo dá lugar para o Satanás. Irmão, quando eu voltei da clínica para cá, eu fiquei com medo. Quando falou, você vai ir para casa. O cara me chamou lá no escritório dele e falou, ô Teixeira, você sabe que lá na sua casa tem um monte de droga lá. Você sabe que seu sobrinho vende droga. Eu falei, eu sei. E o que você acha? Você está seguro para ir para lá? Eu falei, eu quero ir para casa. Aí ele falou assim, eu conversei com um rapaz para nós arrumar outra casa para você em outra rua. Lá no bairro, em outra rua. Eu falei, não quero ir para casa. Ele falou, mas você está seguro? Eu falei, ó, você que tem que me examinar, mas para mim eu estou seguro. Mas eu ficava preocupado, sabe por quê? Ficava preocupado porque a situação é muito complicada. A nossa mente, irmão, às vezes, por mais que a gente quer fazer uma coisa, mas de uma hora para outra você pode dar um vacilo e cair no laço. Pronto, caiu no laço, acabou. Aí eu tinha que começar tudo de novo. Aí eu vim para casa. Eu passava pelo boteco, passava pelo pé. Nem parava aqui em cima. Mas hoje, graças a Deus, eu fui mais tranquilo. Mas eu evito. Eu evito de estar onde tem bebida, onde tem pessoas que usam droga. Eu converso com todo mundo. Eu não faço exceção de pessoas. Mas eu passo e vou caminhando meu caminho. Eu saio de casa para me resolver certas coisas, eu resolvo, volto para casa. Se precisar do tempo, bater um papo com a pessoa, eu converso, mas eu não vou ficar sentado lá.
Para não dar o Satanás. Porque eu entendi que a Eva pegou, foi porque ela estava fora da posição. Ela tinha um jardim todo para ela andar. O que ela foi fazer perto aqui, perto de água lá? E Deus falou que não era para comer. Nós temos um mundo todo para nós andar. Mas pode andar para todo lado. O que você vai ficar fazendo perto daquilo que você está propício a ter uma queda? Eu tenho minha mulher. O que eu vou ficar fazendo perto de outra mulher, conversando, jogando conversa fora? O Satanás fala, rapaz, tá no quê? É assim. Satanás não brinca não, irmão. Ele derrubou, foi, ó. Ele derrubou Adão, Sansão, o homem mais forte que a Bíblia fala que força nunca. Satanás fala assim, ele não brinca não, ele é estrategista, a Bíblia diz que ele é enganador. Não tem mais nada que ele engana mais, ele é o pai do engano. E mentiroso, ele é o pai da mentira também. Então, irmãos, nós precisamos de vigiar. Aqui Jesus fala vigia, porque nós não sabemos. Vigia. Então, versículo 3 aí, 25, 3. Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que vier o Filho do Homem. Não sabe o dia e nem a hora que o Filho do Homem vai voltar. E se Jesus voltar hoje? Como é que está a sua vida, pai? Como é que está? Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Então nós temos que ficar preparados. Nós temos que estar preparados. E se morrer agora, gente? Eu acho que é mais fácil nós morrer, tá muito mais fácil. Todo dia morre, hoje nem passou. Hoje que passou um funerário aí. Fulano de tal morreu. E aí? E eu falei agora, para onde foi a alma dele? E o corpo vai para o cemitério. Fala para o jardim, para o cemitério da minha da frente. Foi enterrado, agora para o jardim, né? Se não tiver um lugar lá para enterrar lá, vai lá para o jardim. O espírito só para Deus, não, a carcaça está aí aqui, ó. O espírito sai e vai para Deus. O corpo, minha esposa vai ter que ir lá na funerária, né? Na funerária, você vai ajudar ela, vai? Fazer meu enterro? Pois é, e eu quero louvor no meu enterro, porque eu vou subir para agora, hein? Eu estou brincando aqui não, eu vou subir para agora. Eu quero que vocês cantem bastante hino, faz comida, dança não tem não. Mas vocês cantam bastante hino, dá glória a Deus, pega a palavra ali, né? Até eu morrer, ali já está preparando mais cantando, eles pegam a palavra lá e pegam a palavra, isso daí já foi, ó. Mas ele falou que ia subir. Agora é com nós, e nós? Nós estamos preparados para subir? É assim. Não quer tempo não. Pega uma palavra lá para despertar o povo. Essa palavra aqui para despertar nós, para não ficar dormindo, para não ficar perdendo tempo. Nós temos que largar, não tem tempo. Tem tempo para brincar de ser crente, de cristão, não. Nós temos que largar o pecado. Tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Consertar nossa vida, irmão, para nós ficar preparados. Assim com moça prudente, para ver que elas encontravam muita dificuldade, levando a lamparina acesa e ainda levando a vazia de reserva. E assim, não levando nada, levando só a lamparina e falando, ó, nós vamos para a festa de uma coisa. Tem crente que está assim na igreja, não precisa disso não. Para que isso? Isso é conversa do homem, isso é doutrina do homem. Mas não é não, é doutrina de Deus. E naquele dia vai ficar para dentro. Quem pinta a cabeça vai ficar para trás, hein? Vai ficar para trás, irmão. Deus fez nós perfeitos. Se Deus quisesse que eu nascesse de cabelo branquinho, eu nasci. Lá perto de casa, na casa de custódio, lá tem uma arvinha, uma arvorezinha assim, desse tamanho. Ela tem uma flor meia roxa e outra flor branca na mesma árvore. Quem fez? Por que Deus fez assim com a árvore, uma flor branca e a outra meia vermelha? É porque Ele quis fazer assim. Mas a flor não está preocupada de mudar, não. Ela está seguindo o curso natural. Os animais seguem o curso natural. Mas o homem é vaidoso. Aí a pessoa está louca, está pintando o cabelo de branco. Quando fica velho, o cabelo começa a branquear, quer pintar de preto. Está desobedecendo a Deus, irmão. Não cai nesse laço, não, irmão. Não cai nesse laço. Agora a mulher que é pequena, que quer crescer, como é que ela vai crescer? Coloca um saltão, né? Não aceita, não queria ser pequeno. Quando a gente faz, a gente está falando com Deus, o Senhor me fez errado. Eu não queria ser assim, não.
Mas o problema é que Deus não erra. Deus ele faz tudo perfeito. A pessoa nasce com o olho azul, às vezes não está satisfeito. Quer ter o olho verde. Nasce com o olho preto, castanho, quer ter o olho azul, coloca dente. E como é que nós vamos fazer com essa geração? E o que precisa de mudar mesmo, muda. Fica tampando sua capeleira, o que precisa de consertar mesmo, está igual as 5 loucas lá. Não está mudando, não está observando. Então você está perdendo tempo com aquilo que não é para mexer. Deus ele fez cada um de nós, do jeitinho que nós temos. Não precisa de mudar, mas o problema é que o homem não está satisfeito. Está chovendo, está ruim. Então o sol está aqui, também está ruim. Esse sol, trabalha esse sol, ele. Aí chove, eu não queria chuva, eu queria ir para a praia. Né? As mulheres dão barrinho, sujando a cara de barraça. Ninguém está satisfeito. Mas Deus não muda. Deus não muda por causa de você e por causa de mim, não. Deus não muda por causa de mim. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí fala assim, mas por que o pessoal vai para o inferno? Porque Deus deixou nós escolher. A escolha é muito radical. A escolha, ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. A escolha é sua. Ou você está na paz, ou você está na bênção, ou você está na maldição. Ou você tem paz, ou você tem ódio. Ou você é bom, ou é ruim. Ou está na luz, ou está nas trevas. Aí, pensa aí. Você está na luz, ou está nas trevas? Você está na bênção ou na maldição? Você está caminhando no caminho largo ou no caminho estreito? Você está caminhando para o céu ou para o inferno? Se morrer agora, para onde vai a sua alma? Pensa aí. A escolha é radical, não tem meio termo. Se tivesse um caminho no meio desse, entre o céu e o inferno, até eu queria entrar nele. Falar assim, eu não vou para o céu porque é muito difícil. Tem que largar as coisas, tem que mudar, tem que largar meus próprios interesses. O inferno também eu não vou porque é muito pouco lá, muito quente. Não quero ir para lá também. Aí, se tivesse um caminho no meio desse, até eu queria, mas não tem. Esse ensino não passou disso, é procedência do maligno, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Aqui nessa passagem, pô, assim, 5 prudentes em toda a festa. O noivo chegou para ver que as foi glorificando. Glória a Deus, aleluia. Vem, Senhor Jesus, vem. Aí, então para a festa. E as outras? As outras ficou doidas. E cadê azeite? Onde é que tem azeite? Onde é que tem? Onde é que tem? Aí, voltou. Não deixe entrar. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticou iniquidade. Eu não conheço vocês não. Vocês não têm parte comigo. Vocês têm toda a oportunidade. Vocês me rejeitou. A Bíblia, irmão, diz que Jesus diz assim que aquele que tiver vergonha dele perante as pessoas da terra, naquele dia, ele terá vergonha dessa pessoa perante o Pai e o teu santo nome. Já pensou? Jesus falou, tem vergonha de você. Mas eu peguei, Senhor. Mas eu tenho vergonha de você. Eu não conheço você, não. Você não teve parte comigo. Você não obedeceu. Essas 5 moças loucas aqui, ela ia para a festa com as outras. Estava no mesmo caminho. Ela ia na mesma festa. Foi convidada também para ir na festa. Mas elas quis ir do jeito que elas queriam. Não queriam mudar. A Bíblia diz que nós temos que lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Não entra de qualquer maneira, não. Não entra de qualquer maneira. Nem aqui na terra, irmão. Nem aqui na terra nós não usamos esse quer ser um médico, quer ser uma médica, vai fazer medicina. Se você coloca um currículo lá, para você ser uma médica, trabalhar, eu Márcio Júlio. Eu quero ser uma médica no hospital de Teixeira. Aí eu coloco meu currículo lá, Nivaldo veio meu currículo e falou, ei, Márcio Júlio, eu conheço. Ele é um pastor lá no Alencar. Eu vou chamar ele para entrevista. Ei, Márcio, você quer trabalhar aqui no hospital com o médico? Quero. Pois é, rapaz, eu vou te ajudar. É. Quero o seu diploma lá. Eu não tenho. Então não tem jeito. Como é que vocês têm coragem de consultar comigo lá? Deixa eu fazer uma cirurgia, não sei. Vem, vou passando de qualquer maneira, curando. Tem lá? Tem coragem? Pois é, meu filho, nós temos que se preparar.
Nós temos que se preparar para nós morando agora. A gente se prepara para tudo, se prepara para o casamento, para o aniversário. A gente se prepara para tudo. No casamento, as mulheres gostam de fazer escoval, né? Noiva, aquela furia toda. Para nós, vamos nem precisar disso, né? Deixa uma calça lá, um qualquer maneira, vai casando e está ali dentro. Senão nós estamos pensando na responsabilidade do casamento, né? Mas as mulheres gostam, né? Pode arrumar um buffet, né? Vai casar um buffet, botar um buffet lá, né? Aí enfeite, tudo. É uma vez só, enfeita lá, tudo direitinho, né? Faz tudo direitinho. E para morar no céu vai de qualquer maneira. Junta dinheiro uns 2 ou 3 anos para casar, né? Para morar no céu. Para morar no céu não. Para fazer a faculdade. Para fazer uma faculdade. Quantos anos você estudou enfermagem? 5 anos. 5 anos? 5 anos estudando direto? Você faltava de aula? Faltava não? Você não faltava não? Por quê? Senão você perdia a matéria. E para morar no céu? Você está disposto também a enfrentar a dificuldade para morar no céu? Porque vai ter os dias cansados. Você tinha dia cansado, não tinha? Tinha dia que você estava cansado. Se não tivesse aula hoje, todo dia que nós vamos para descansar, não é assim? E você, Ali, você não trabalha, passou mal às vezes? Por quê? Porque você tem as contas, a conta de internet, a conta d'água, a conta de luz, é carro que dá um trabalho, tem que ter o dinheiro para pagar, e é despesa, é menino, é muita coisa, cara. Tem que trabalhar. Às vezes a gente faz pouco mole. Tem uma dorzinha de cabeça, hoje eu não vou no culto, não. Para morar no céu, a sua alma que está em jogo. Nós esforçamos muito para as coisas dessa terra, porque nós somos terrenos. Nós somos terrenos, irmão. Nós nos preocupamos muito com as coisas dessa terra. Mas nós temos que preocupar mais, em primeiro lugar, com as coisas espiritual. Não deixar de fazer as coisas da terra, mas as coisas espirituais, a sua alma que está em jogo. A Bíblia diz, Jesus diz que o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma e ser destruído. Pois não há nada que o homem possa fazer, falar dele novamente. Da Bíblia aí, você vai ler Marcos 8. Marcos 8 para mim, procura aí. Então, irmão, a gente investiu muito tempo na nossa vida terrena. Isso é bom. Deus tem isso para nós também. Mas e a sua salvação? E na hora que acabar o fôlego de vida, o que vai adiantar? Se você conquistou muitas coisas e não ganhou a salvação. Agora é bom nós conquistar muita coisa, mas quando você está com a vida com a lamparina acesa, você está com a vida com a lamparina acesa, você está tranquilo, você não tem medo de morrer. Se você morrer, você sabe para onde você vai. O homem também, quando ele está com a lamparina acesa, ele não procura a morte, não. Ele evita da morte. Porque o Espírito Santo, ele cuida de nós. Ele nos protege. Ele nos dá autoridade, nos dá conhecimento. Mas a gente sabe que se a gente morrer, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou que viver em Cristo e morrer. Quando você está com a vida em Cristo Jesus, você viver é lucro, você viver em Cristo, você tem que viver em Cristo, e se você morrer é lucro, porque acaba o sofrimento. Você morreu, você só vai esperar lá, esperar o fio do ouro vir para nós ir para a glória. Vê aí para mim onde é que está essa passagem. Marcos 8? Vê aí. Marcos 8, eu acho que está de 24 por aí. E fala que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma e ser destruído? Glória. Procurei para mim. Então, irmãos, nós, pode deixar só a Juscelene procurar. Então nós precisamos de acender a lamparina. Quem está acendendo a lamparina? Quem está abastecendo a lamparina? Hoje nós chegamos na cadacina, ela estava lá com 2 bíblias de cidade. Tem que ser assim. Estudar a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que no tempo de Noé pegou para aquela geração, mas eles não estavam esquentando. Chamavam Noé de louco, falavam que Noé estava ficando louco, porque nunca havia chovido na terra.
Você está arrumando, onde é que você está tirando essa ideia, nós? Nunca choveu na terra, você está ficando doido. Deixa nós dançar, beber, estar em casamento com as mulheres, casando, bebendo, negociando. E outro ponto que Jesus também ele usa aqui, vamos lá no Mateus 24. Mateus 24. 24 a 40 em diante. Quem contou, diga glória a Deus. Os meninos tudo encontraram. Pode ler para nós. Marcos, capítulo 36. Nós vamos ler. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Lê de novo, quer ver? Lê de novo, lê aqui no microfone. Glória. Marcos 8, versículo 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Pode continuar. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém. Amém. Aqui, Jesus está falando, o que adianta o homem ganhar o mundo todo? O que adianta você ser poderoso aqui na terra? Você conquistar muitas coisas. Conquistar muitas coisas. Ser um homem de respeito, uma mulher de respeito na terra. Conquistar muitas coisas. Ter muitos projetos. E depois você perder a sua alma. O que você vai dar em troca da sua alma? Dinheiro não paga não, tá? Dinheiro não paga. Dinheiro não paga a salvação. Se fosse o homem que tivesse sentado lá no trono, era pago. Né? Aí o homem tivesse poder, chegava dinheiro em cima, pode dar para pagar. Quanto você quer que você deixou de dar aí? Ah, me dá uns 10 milhões aí, você pode dar. Pode dar. Mas lá não passa. O nosso Senhor não passa. A Bíblia diz que no dia do juízo, o juízo vai ser dos humildes, dos poderosos, dos importantes e dos simples. Vai ter tudo julgado pelo meu Senhor. E a base dessa condenação é as suas obras enquanto você está aqui na terra. Se as suas obras for boas, você vai para um lugar só de alegria, só de adoração a Deus. Você vai ouvir só glória a Deus e aleluia. Vai cantar com os anjos. Mas se as nossas obras forem ruins, aí nós vamos para um lugar terrível, um lugar de tormento, um lugar de ranger de dente, de choro eternamente, irmão. Né? Algumas pessoas já foram lá. Essas pessoas, com passam o tempo, eles vão contar o testemunho para edificar a igreja, né? Vai edificar a igreja, para ver como é que é. Por que Deus permite que as pessoas vá nesse lugar? É para ver que lá é verdade, meu. Que não é brincadeira, que não é coisa inventada na nossa cabeça, não. Existe mesmo esse lugar. Muitas pessoas não acreditam, porque nós precisamos de ver para nós. Às vezes não aconteceu com fulano, mas porque fulano é bobo, mas eu sou esperto, né? Então vamos continuar aqui. 40 diz assim. Então, estando dois no caminho, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado a outra. Vigia, porque não sabes em que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considera isto, se pois o pai da família soubesse, vigiava à noite e vinha vigiar, e o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora que não está preparado, tiver que descuidar. Então aqui está falando que se o dono da casa soubesse que hora que ia vir roubar o ladrão, o próprio ladrão viesse roubar na sua casa,
você fala assim, ó, chama a polícia, nós não podemos matar, né? Nós não podemos fazer. Chama a polícia e deixa a polícia pitucar aqui dentro. Na hora que pular para dentro, vocês pegam ele e levam para a cadeia. Mas nós não sabemos. A maioria dos assaltos, quando a pessoa está chegando na área da casa dela, o cara chega de, perdeu. Não dá nem tempo. A pessoa vai respirar. Né? Jesus está falando disso. Ele não quer nos pegar assim, como um ladrão pega a vítima de surpresa, não. Por isso que ele está falando para nós ficar preparados, gente. Para nós ficar vigilantes, porque ele vai vir. Mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E por que nós não sabemos? Porque senão nós fazemos nosso plano. Nós só vou bagunçar bastante, Jesus vai vir só daqui 10 anos, aí eu conserto lá. Eu vou matar, vou roubar, vou comprar, não vou pagar, vou dar tombo para todo lado, vou arrumar 10 mulheres, vou arrumar 10 outros, vai fazer essa misturada. Quando Jesus estiver perto de voltar, amanhã vai voltar. Então vou fazer uma oração aqui, vou consertar, mas ele já sabe. Já sabe o nosso coração, já sabe o nosso pensamento é perverso. Então ele falou, não sei nem, só o Deus que sabe. Nem os anjos e nem o Filho do Homem, mas somente o Pai que está no céu é que sabe em que hora que vai acontecer. Para quê? É para nós se preparar. Está preparando? Está preparando? Porque eu posso cair aqui duro agora. Cair duro aqui agora e aí minha esposa foi a minha amar, você lembra aqui? Sim. Ama mesmo? Olha. Aí ela fala assim, vou me dar lá no céu. Vou descansar com Deus. Eita, todo mundo vai descansar com Deus. Coitadinho, não era ruim não, ele batia todo dia, mas ele era assim. Aí eu vou descansar com Deus. É assim que a família vai tocando. E na Bíblia não é assim, nós precisamos de consertar a vida. Nós precisamos de estar atento, alerta. Da nossa família, muitos que não vai ser salvo, muitos já foi condenado, já está lá no inferno, gemendo. Há pouco tempo, eu fui orar com uma mulher, o Satanás falou na boca dela que tem parente meu gemendo lá no inferno. Gemendo. Ainda que tem mais que está na lista ainda. E eu sei disso, mas a gente fala da palavra, vem para a palavra, aceita Jesus, mas não aceita de jeito nenhum. Não tem tempo para Jesus. Faz uma festa lá no Guarandina, vai. Festa de chuva. Aí não quer compromisso com Jesus. E no dia que vier o Jesus? E no dia que a carcaça está aí? Aí eu vou pagar você. Pois é, eu peguei, né? Pegamos, falamos de Jesus. Agora, se não aceitou a possibilidade de ir para o inferno, é engano. A gente não pode também falar para a pessoa para o inferno, né? Porque nós não somos o juiz, né? Mas Jesus diz que é pelos frutos que nós conhecemos as árvores. Se o fruto for bom, a árvore é boa. Se o fruto for ruim, a árvore é ruim. Porque diz Jesus que uma árvore ruim não pode produzir frutos bom. Assim como a árvore boa também não pode produzir frutos. Você já viu figueira produzir limão? Produz não. Então, irmão, nós temos que estar preparados. A Bíblia também trata na época de Noé, de Ló, cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que os homens dançavam, bebiam e negociavam, faziam negócio, vergonha, fazer negociando. E Noé pregando para aquela geração que Deus ia mandar o dilúvio. Foi 2 anjos naquela cidade. Deus enviou 2 anjos naquela cidade. E o povo não quis arrependimento. O povo queria conhecer os visitantes que foi visitar Ló, que eram os 2 anjos. De tão perversa que aquela cidade é. Cidade perversa, e hoje está diferente. Hoje casando homem com homem, mulher com mulher, e agora está falando uma conversa aí que o seu filho tem direito de escolher se quer ser macho ou fêmea, e na palavra de Deus, Deus criou macho e fêmea. Não tem nada de macho querer ser fêmea e nem a fêmea querer ser macho. É macho e fêmea. Não tem nada disso. Mas agora está essa bagunça. E a justiça já assinou lá. Pode casar homem com homem e mulher com mulher. Assinou aqui na terra, mas lá para cima não passa não, viu? Casamento é um casamento só, tá? Casamento é um casamento só, tá? Você casou com a Eva lá, Adão e Eva. Casou com a Eva, agora até a morte separa, meu. Tá ali, irmão. Você manda ali,
Não vou casar vocês. E aí até acabou que você faz, já estou avisando uma vez. Depois qualquer probleminha, vou largar. Não tem nada largar não. Larga, mas tem que ficar sozinho com a titia. Aí pode casar de novo, mas faz. Se casar, eu não quero. Os adultos não é do reino do céu, pronto. Aí o Satanás sabe disso. Ele vai fazendo toda a jogadinha para tirar a pessoa fora. Aí chega outro homem para a mulher, chega outra mulher para o homem, aí as coisas, agora achei meu companheiro certo. Agora eu estou vivendo bem. Não estou vivendo nada, você está vivendo enganado, porque o Satanás já forçou a corda, porque você já está caminhando no caminho pro inferno. Ele só deixa enganar. E caiu lá, pronto, ó. Eu te enganei, eu sei. Eu enganei você, você foi boca, você não obedeceu a palavra do homem lá de cima. Agora você vai ficar aqui comigo. Já pensou eu pegando aqui, irmão? Se eu sair fora desse caminho? Como é que eu faço? Eu falo com Deus, Senhor, não deixa não. Qualquer coisa, o Senhor me leva não. Leva contra teu filho. A luta, irmão. Nós precisamos de consertar nossa vida com Deus. Você é obediente? Obediente? É mesmo? Quem é os filhos obedientes? Então, glória a Deus. Aí Miguel eu comecei nada. Aí Miguelzinho eu comecei nada. A carinha deles, ele fez aquele biquinho já, né? Então nós precisamos de obedecer. As crianças precisam de obedecer pai e mãe. Para as coisas dar certo. Até Cida, a Cida que já é uma mulher madura, tem que obedecer a tua Maria. Se desobedecer, está fora. O Senhor risca o nome dela de cima. Aí ela vai pegar nada aqui, brigando com Dona Maria, gritando Dona Maria, empurrando, dando arranco, dando ela. Não faz isso não, tá? Ela não faz isso não. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando aqui. Dando arranco com Dona Maria, e aí daqui dali, e vai na igreja, cantando, pulando, aí faz uma... Aí chega dentro de casa, dá arranco nela. Isso é tampão só para peneira. Não passa na peneira de Deus. A mulher fica na igreja dessa rodação, pula para lá, pula para cá. E fogo, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Fogo daqui, fogo dali. Chega em casa, grita com o marido, não faz nada. Aí é mulher? Todo. O homem também quer dar dentro de casa, quer bater em mulher, quer ficar com outra coisa, quer dar um de valente em casa. Aí, tá aqui na igreja pegando, igual eu estou pegando aqui, né, gente? Ei, gente, vocês têm que mudar de vida. Eu mesmo não estou mudando minha vida, não. Continuando eu. Às vezes eu tenho duas mulheres, às vezes tem a mãe por fora, e vai fazendo essa bagunça toda. Aí, quando chegar lá em cima, meu nome está arriscado, a porta fechada. O senhor falou, não conheço você não. Mas eu peguei, senhor. Pegou? Você pegou. Ah lá, a Judimar foi salva, Aparecida, o Mar cantor, está tudo salvo com a sua pregação. Mas você mesmo não viveu. Você mesmo perdeu a sua. Porque não é só falar, que é viver. Às vezes a gente pega, a pessoa conserta a vida. A pessoa conserta, a pessoa entende que a palavra de Deus é boa, a pessoa conserta a vida. E vai ser salvo. E eu mesmo estou pegando aqui, não estou fazendo as coisas certas, não estou batendo minha mulher. Aí como é que eu faço? Eu não bato não, pai. Arrependendo. Mas aí o que acontece? Naquele dia eu fico para trás. Naquele dia vocês tudo estão dando agora e eu fico para trás. Então nós precisamos de ajustar a nossa vida. Não adianta a gente ficar tampando o sol para perder a igreja. Aqui é o lugar da gente ouvir a palavra e obedecer a palavra. E outra coisa que eu quero falar aqui. Deus ele não quer preguiçoso na obra dele. Deus não tem outro prazer aqui na terra de resgatar almas. Quem tem sede de alma? Quem tem vontade de fazer alguma coisa na obra de Deus? Glória a Deus. Quem tem um sonho? Quem já sabe o que quer? Quem já sabe o que quer fazer? Quem já sabe o dom que quer receber? Amém. Porque quando Judimar fez enfermagem, já sabia que aquele mexeu com você. Né? E na hora de você sabe o que você quer? Não? Começa a pensar. Você sabe sim, o que você quer fazer? Você sabe, Aparecida? Você sabe o que você quer fazer na obra de Deus? Deus tem uma obra para você fazer aqui espiritual. Você faz uma obra, você tem os seus filhos, você tem sua casa, você cuidar, né? Tem trabalho, tudo, isso é coisa natural. Mas no mundo espiritual, você já pensou?
em receber algo que você fazer de Deus, porque Deus ajuda a mandar a vida ali, Deus tem um projeto para a vida dela já. Mas ele vai contar com vocês, para vocês ficar comigo, trazer ela para preparar. Então nós temos que pensar nisso. Você já pensou? O que você quer fazer? Eu? Não, Deus. E você? Não, então você pensa nisso. Vamos pensar. Vamos pensar nisso, irmão, porque Deus ele tem uma obra para nós fazer. Ele tem uma obra para nós fazer. E não precisa pensar, eu não sei fazer nada, mas nós não sabemos. Nenhum de nós sabe, mas é Ele que nos prepara. Ele que nos capacita. Ele que nos dá a direção. Ele de nós mesmo não faz nada. Nós não sabemos fazer nada. Nós só temos que querer. Querer e ficar na posição. Querer se preparar. Quando você fez tudo de enfermagem, você já sabia alguma coisa de enfermagem? Mas você foi se preparando. Você sabe. Você sabe. Por que você sabe? Foi assim que você fez assim? Eu não sabia nada. Eu fiz assim, agora comecei a saber. Como é que você fez? Como é que você fez para você ficar sabendo? Estudou. Aula todo dia. Todo dia. E quantos anos? Quantos anos? 5 anos. Aí a pessoa veio na igreja um dia na semana, fecha a Bíblia aqui, ó. Fecha a Bíblia, só domingo de novo para abrir. Se deixar uns 10 mil reais da Bíblia, a pessoa não acha dele, porque não mexe nela. Mas fica na fechadinha lá. Aí não ora, aí não canta o hino, não lê a palavra. Eu quero morar no céu. Ainda nada. Satanás ele trabalha todo dia. Sem descansar, sem dormir, sem comer. Ele não faz nem a hora de almoço, porque ele não come. Ele não brinca, não. 24 horas. Os anjos também, que estão aqui na terra também, é direto. Eles não dormem, não cansam, nada. 24 horas trabalhando para nos proteger. O Espírito Santo também está aqui na terra. O Espírito Santo que era a lamparina lá, das mulheres sábias, das mulheres prudentes, ele foi orientando para você leva a lamparina acesa e leva o óleo de reserva que você vai precisar. Ele falou com as tolas também, mas a tola entrou o carro e saiu do carro. Ele falou, não, é coisa na minha cabeça. Não precisa de levar isso. Para quê? As pessoas falam que não precisa de mudar. Sensualidade, né? Sensualidade não agrada a Deus. É muita coisinha que nós precisamos mudar. Muita coisinha. Então nós precisamos de nos preparar para nós morar na glória. Porque muita gente que está na igreja não vai. Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mas somente aqueles que fazem a vontade do meu papai que está no céu. Só para fazer a vontade do papai. E a vontade dele está aqui, ó. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ah lá, irmão Maria está pintando a cabeça até pouco tempo. Falei, não pinta não, você vai perder a salvação de senhora. Precisando tudo de igreja, não tinha para estudar. Eu não conheço a senhora não, só não obedeceu. O profeta falou, as mulheres falou, muita gente falou, ele não obedeceu. Deus não tem parte por desobediência. Aí não pinta mais, né? E se pintar, se ela for embora, se Deus gostar, se ela cair no inferno, eu falei, meu sangue está inocente. A gente tem que falar a verdade, irmão. A verdade que transforma, a verdade que liberta. Para nos enganar, já tem Satanás. Então nós precisamos de mudar. Mudar, vai ler na Bíblia, aquilo que Deus pediu para nós mudar, nós precisamos mudar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas quem alimentou a alma aí? Glória a Deus. Quem está disposto a ir morar no céu? Glória a Deus. Tem que acender a lamparina. A lamparina está acesa? Está levando o óleo de reserva? Tem que levar o óleo de reserva. Que pode ser que nessa espera o nosso Senhor demora um pouco. E aí a nossa lamparina vai apagando. Por isso que nós temos que estar sempre acendendo o fogo. Não pode deixar o fogo apagar. Eu fui morar com meu tio na roça e nós ficávamos tristes com ele lá porque ele não deixava o fogo apagar o fogo do fogão, não. Dizer que fogo do fogão apagar, parece que não tem morador. Nós buscávamos a lenha, rapaz, achava a lenha,
for pouco dia, tinha que buscar mais, cadê? Eu tinha acabado de dizer, casa não pode deixar o fogo. Casa que não sai fumaça. Então nós temos que ser assim também. O fogo tem que estar sempre acende. O fogo que acende o fogo é essa palavra aqui. A palavra que acende o fogo. Amém? Vamos levar o nosso pensamento ao Senhor, em nome de Deus. Pai Santo, maravilhoso, glorioso, majestoso. Aqui, ó Pai querido, nós reunimos nessa noite para agradecer pela tua bondade, por essa rica e abençoada oportunidade que nos der para ouvir a tua palavra. Porque a tua palavra, onde ela vai, ela não volta vazia, mas faz o que agrada o Senhor e realiza todos os desejos do Senhor. Nós sabemos, ó Pai querido, que o prazer do Senhor é que nós sejamos salvos. E só há um jeito do homem ser salvo, por meio de ouvir e ouvir a tua palavra. Pai, guarde o nosso coração a tua palavra. Guarde no nosso coração a tua palavra. Fale conosco através de sonhos. O Espírito Santo trabalha no nosso coração, renovando as nossas forças, nos dando fome e sede de fazer a tua vontade, para que no dia que vier o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos preparados, com a lamparina acesa e com óleo de reserva, para que nós podemos ir para aquela promessa a qual o Senhor fez. Que a casa do meu pai é muito fora. Nós queremos ir para esta casa. E nós suplicamos a tua ajuda, a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade. O Espírito Santo venha nos ajudar em nome de Deus. Assim o amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo, sejam por todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E nós dizemos, amém. Glória a Deus. Aleluia. Está todo mundo bem, ninguém sentiu nada. Está todo mundo preparado para ir para o céu? Amém. Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Vai ter uma surpresinha para as crianças e vai ter um caldo aqui para nós, para nós.